Vocês não. Tá. Vocês não estão me escutando. Agora vocês me ouvem? Acredito que sim. Então, antes da gente. Tá. Antes da gente começar a aula, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Na verdade, antes de começar até sobre o trabalho, pedir para vocês entregarem todas as listas faltantes, idealmente esse fim de semana ainda. Eu vi que quase ninguém ainda entregou dessas semanas, o prazo é até hoje à noite. O prazo da lista da semana até hoje à noite, então fiquem atentos aí ao prazo dela. E tem alguns de vocês ainda com lista anterior pendente, tá? Tentem fazer esse fim de semana pros monitores poderem corrigir. Pode falar, Rafael. A última lista não fui eu que fiz. Não, posso saber sim. Tem alguma dúvida? Tá, deixa eu... Invoice Lines, ele deve ter colocado o nome errado. Invoice Line, na verdade, Pode usar Invoice Line. Ele só deve ter colocado o nome errado da tabela. Tá? Mais alguma dúvida dessa lista? Tá, então tentem terminar as listas de preferência esse fim de semana, senão no decorrer da semana que vem. E vamos falar agora do trabalho. Acabei de postar no Classroom. Então, acabei de postar no Classroom essa atividade aqui. O nosso trabalho ele vai ser dividido em duas partes e vai ser corrigido em duas partes. Eu acabei de passar a primeira parte. Primeira parte vocês vão ter uma semana. Considerando que a prova de vocês é na sexta-feira, eu coloquei o prazo até sábado à noite, que aí vocês têm o dia de sábado inteiro depois das provas para terminar essa primeira parte. Essa primeira parte não é grande, mas eu quero que vocês façam com atenção. O que são essas duas partes? Eu vou querer que vocês implementem um banco de dados simples. E aí a primeira parte é a modelagem do banco. Então é criar um modelo para esse banco de dados. Vai valer 30% da nota. E eu dei 5 opções para vocês escolherem. Um sistema de biblioteca, um sistema de gerenciamento de vendas, gerenciamento de um restaurante, gestão de eventos ou de gerenciamento acadêmico, tá? Depois a gente conversa, Felipe. Quantos desse aqui você tem pronto? Mas então, voltando aqui ao sério. Então vocês vão escolher uma dessas opções e vocês vão fazer um modelinho para mim de como que vocês vão fazer esse banco de dados. O que vai ter nesse modelinho? Vocês vão ter que especificar quais tabelas vocês vão criar com o nome da tabela. Em cada tabela dessa, quais são as colunas, com o tipo da coluna. E os relacionamentos. Dizer, essa coluna aqui dessa tabela é uma chave externa que se refere à tabela tal. Essa coluna aqui... Então, essa estrutura básica da tabela. Vocês vão me passar ela, projetar, modelar essas tabelas e me passar. Vocês têm que fazer pelo menos 4 tabelas, tá? E uma observação aí nessa parte de 4 tabelas é que se você tiver uma tabela que só contém a chave externa, não conta nessa contagem das 4, tá? Vou dar um exemplo. Lá na Chinook, a Invoice Line é uma tabela que só tem chave externa. Ela só existe para relacionar a tabela invoice e a tabela line de 1 para vários. Por isso que ela existe. Na verdade, de 1 para vários não. Ela relaciona vários para vários. Por isso que ela precisa existir. Então, se você tiver alguma tabela desse tipo, que todas as colunas sejam ou chave da própria tabela ou chave externa, não conta nessas 4. Vocês têm que fazer 4 tabelas, especificar, como eu falei, todas as colunas, os tipos das colunas, as chaves e as relações, e seguir
a terceira forma normal e cumprir o que está pedido em cada um dos projetos. Você tem as 5 opções aqui, cada uma tem uma frase aqui de descrição, mas se tiver alguma dúvida mais específica, pode me mandar, mas em geral aqui você precisa seguir o que está escrito aqui. Você não precisa, o que eu não entrei em detalhes, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer do jeito que vocês quiserem. Felipe, não precisa ser em SQL. Se você quiser fazer um documento, um arquivo do Google Docs com bullet points, você cria uma seção para uma tabela, uma seção para outra, uma seção para outra e pôr o nome das colunas em bullet points com o tipo, serve. Se quiser fazer um arquivo de texto com isso, serve. E se quiser fazer uma representação gráfica também serve. Eu coloquei aqui link para uma ferramenta que vocês conseguem fazer uma representação gráfica, um diagrama dessas tabelas. Vai ficar a critério de vocês como é que vocês querem entregar isso. Pode ser qualquer uma dessas opções. É só, a primeira parte é só modelagem. Eu quero o nome das tabelas, o nome das colunas, os tipos e que as relações existem. Não é para fazer implementação. A implementação vai ser na segunda parte. E eu não consigo voltar pro clássico. Porque ele abriu uma aba nova. Tá? Então, escolham, cada um de vocês, escolham um desses projetos. Está aberto para vocês, vocês podem escolherem o que quiser. Criem pelo menos essas 4 tabelas, especifiquem o tipo, confiram se está na terceira forma normal, confiram se vocês estão cumprindo o que pede lá. Entrega, como eu falei, pode entregar um documento de texto, um documento do Docs ou uma imagem diagrama. Não precisa ser desse aqui, desse Creatly. Se vocês acharem outra ferramenta de diagrama que vocês preferirem usar, não tem nenhum problema. Eu preciso conseguir entender o que é coluna, o que é cada tipo, precisa estar descritivo. Gestão de eventos, você vai criar um sistema, você vai ter, por exemplo, uma tabela eventos, uma tabela participantes, uma tabela locais, aí cada evento vai estar associado a um local, os participantes vão poder estar inscritos nos eventos, isso, vai ser uma base de dados que vai relacionar eventos, locais e participantes. Imagina que você está fazendo esse sistema para uma empresa que faz shows. Aí tem várias casas de show, que é onde os shows podem acontecer. Tem os shows específicos, cada banda vai ter tantos shows que ela pode ter. No caso aqui, não contaria a banda, ou a nossa unidade seria o show, e você tem as pessoas que vão participar daquele show. Ou você tem uma empresa que organiza feiras. As feiras têm os locais que ela pode acontecer, cada feira. Então é meio que essa a estrutura. Deu para entender essa parte da opção do gerenciamento de eventos? Da gestão de eventos? Essa de gerenciamento acadêmico, você vai ter turmas, estudantes, professores e atividades, e você vai se relacionar, criar as relações entre eles. Por exemplo, cada turma tem um professor, o estudante pode estar em uma ou mais turmas, cada estudante tem uma atividade, a atividade também está associada a uma turma. Tipo isso mesmo, Felipe. A câmera travou de novo. Eu vou desistir da câmera hoje, depois eu descubro o que está acontecendo com ela. Pronto. Sistema de restaurante, você vai ter as mesas, clientes, atendentes e reservas. Aí você usa a sua criatividade aí para criar as relações entre eles, como eu falei. O que não está escrito aqui explicitamente nesse texto, vocês podem usar a criatividade de vocês. Tá? Vendas, eu acho que a gente... Venda e biblioteca eu nem vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que a gente já fez inclusive mais de uma vez
estudando outros conteúdos, a gente fez coisa parecida para isso aqui. Então vocês têm uma noção aí do que é. Escolham uma, façam essa proposta e aí vocês vão ter até o sábado depois da prova. É importante entregar dentro do prazo, porque no domingo eu vou corrigir e já dar o feedback para vocês começarem a trabalhar na parte 2. A parte 2 eu vou publicar no domingo, com base na correção, e é para vocês fazerem a implementação com as correções que eu sugeri. Quando eu for corrigir a parte 1, se eu achar que o que você propôs precisa de alguma correção, eu vou sugerir a correção, e aí vocês vão passar para a parte 2, onde vocês vão implementar. Talvez eu não peça para vocês implementarem todas as tabelas, eu ainda vou decidir isso, se eu vou pedir todas ou não. E eu vou pedir que vocês façam parte em SQL puro e parte em SQL Alchemy para vocês treinarem o que foi estudado aí na sala. A segunda parte vocês vão ter um prazo maior, eu ainda estou decidindo se eu vou dar 2 ou 3 semanas para vocês fazerem. Provavelmente eu vou acabar dando 3, que como a gente ainda está no meio do período do módulo, não tem nenhum problema se a gente passar um pouquinho do período desse curso de base de dados. O curso acaba agora, hoje é a última aula nossa, mas se a gente esticar um pouquinho esse trabalho, a entrega desse trabalho, não tem nenhum problema que a gente ainda está no meio do módulo, eu não tenho prazo meu para entregar a data, as notas de vocês, e quando vocês entregarem a gente fecha as notas tudo certinho. Alguma dúvida do trabalho? Isso. Finalizando o trabalho, não. Semana que vem a prova, na semana seguinte a gente começa o conteúdo de IA. Então, semana que vem, na sexta-feira, vocês vão ter as provas, então não vai ter aula minha. Vocês vão fazer as provas das 2 outras disciplinas. Como eu já tinha conversado com vocês, não vai ter prova de banco de dados. Vai ser só o trabalho, a nota de vocês. E na outra sexta-feira, que se eu não me engano é dia 17, a gente começa o conteúdo de IA. Certinho? Então, para começar a nossa aula de hoje, eu não preparei slide nem nada, porque vai ser uma aula mais prática, mais mão na massa. A gente vai ver um pouquinho do Elasticsearch, que é uma base de dados, um sistema de banco de dados no SQL. Ele não usa aquela estrutura relacional. Eu preparei um notebook para vocês, que está lá no Classroom. Eu quero que todo mundo baixe ele. E pode baixar e abrir, e aí vocês vão executar essa primeira parte aqui. Isso aqui está marcado aqui, instalação no Colab, que é para ele instanciar um Elasticsearch. O Elasticsearch, ele, como eu falei, ele é uma base de dados no SQL, e ele normalmente você roda ele em container Docker. Como a gente ainda não estudou o container Docker, talvez em algum dos módulos aí para frente vocês aprendam um pouquinho de Docker. Eu vou conversar com o Crowley depois, quando a gente tiver definido o conteúdo das outras matérias, para ver se a gente consegue encaixar um pouquinho de Docker em algum momento, que é um conteúdo bem importante para vocês saberem, para executar as coisas na prática. O Docker é uma ferramenta bem útil. Mas aqui a gente não vai mexer nada com Docker. Eu achei um notebook que é esse link aqui desse repositório do GitHub, que instancia um Elasticsearch, uma instância do Elasticsearch direto no Colab, para vocês poderem treinar um pouco de Elasticsearch. Então é só executar essas primeiras células aqui na sequência e a gente já começa a mexer com ele. Algumas vão demorar um pouquinho, porque ele está baixando e instalando o software.
É só para não ir muito rápido pro próximo, já veio assim. Na verdade, eu acho que isso aqui vai dar... Ah não, executou direitinho. E aí no final tem uma célula aqui que testa se instalou certinho. Se der true aqui é porque vocês conseguiram instalar e executar o Elasticsearch aí no back-end aí desse notebook. Tá? Eu vou dar um minutinho aí para vocês executarem isso. Esse notebook ele está usando uma versão um pouquinho antiga do Elasticsearch, mas não é para ter nenhuma diferença muito significativa não. Agora que eu fui perceber aqui que ele está na versão 7.0. Luiz, me manda o resultado dessa célula aqui, ó, que começa com bash. Vê se apareceu essas 3 linhas para você. Parece que tá rodando o Elasticsearch aí atrás. Às vezes precisa esperar um pouquinho. A célula seguinte deu um resultado parecido com esse aqui, a sua? É o que deu. Quando você tentou essa daqui não deu nada. Tenta executar ela de novo. Ver se continua saindo nada. Essa daqui você pode executar mais de uma vez. Isso. É porque ele não tinha terminado de iniciar ainda o Elasticsearch. Esse deve ter sido o problema. E aí você pode executar essa daqui de novo e ver se vai dar true. Beleza. Mais alguém está tendo dificuldade aí para executar o Elasticsearch? Quem ainda não chegou no true? Tem alguém que está fazendo que ainda não chegou no true? Tá, beleza. Vou dar mais um minutinho para esperar. Tô achando que o Luiz pulou o Sleep 20, porque ele foi muito rapidinho pro Delfauce. Beleza, todo mundo que tá com o notebook aberto. Esse Sleep 20 é literalmente não faça nada por 20 segundos. Esse comando sleep no Python é espere esse tanto de segundos. É só para dar tempo pro Elasticsearch executar e abrir e inicializar direitinho. Essa célula aqui fala pro Python, conta até 20 aí e depois continua. Então, eu não sei exatamente detalhe da arquitetura desse Linux aqui por trás que ele está rodando, mas provavelmente é porque esse aqui é o usuário que o Colab tem acesso. Eu não tenho certeza, como eu disse, eu não sei qual a arquitetura do Linux que está rodando atrás aqui desse Colab. Mas deve ser o usuário que o notebook usa para ele poder executar essa pasta aqui, sem acessar e executar essa pasta sem ter nenhum problema. Ou talvez seja algum outro usuário que pode rodar a coisa no background. Mas eu não sei detalhe da arquitetura aqui desse Linux que o Colab usa. Eu nunca tinha visto, eu nunca executei o Elasticsearch direto assim no Linux, eu sempre executo ele por container. Eu vou te dizer que eu nunca usei isso, Felipe. Nos meus... eu tô com 14 anos de uso de Linux já, eu nunca usei esse usuário daemon. Mas assim, como eu disse, o Elasticsearch eu nunca rodei direto e em geral eu não gosto de rodar nada que vai ficar rodando no background direto no Linux. Tudo que eu preciso que vai ficar rodando no background, eu tento pôr num container, tentando rodar direto. Enfim, foi uma complicação do caramba, e aí eu cheguei no Daemon. Não, pô, passa esse parâmetro Daemon aqui, que é maravilha. Aí eu, beleza, vou confiar. Tá, beleza então. Todo mundo conseguiu chegar no true, então... Antes da gente continuar, vamos explicar o que é o Elasticsearch. O que a gente viu até agora foram bases relacionais.
eles usam... você tem tabelas e dentro ali daquelas tabelas você tem colunas e linhas. Colunas são cada campo da tabela e as linhas são cada entrada da tabela, e você pode ter relações entre essas entidades. Você pode criar uma coluna que aponta para outra tabela e esse tipo de coisa. Essa é a estrutura da base de dados relacionais. Só que existem outras, como a gente viu lá no início do curso. A gente pode guardar informações na forma de grafos, que inclusive as primeiras bases de dados que existiram, eu estava vendo uns vídeos outro dia sobre a história do SQL. Se vocês quiserem, até vou confirmar se ele tem legenda em português, eu acredito que tenha. Se tiver, eu vou postar para vocês depois, mandar. Saíram 2 vídeos recentes de um canal que eu sigo que conta a história do SQL, que é bem interessante. E antes disso, as informações eram guardadas em forma de grafo. Você tinha um nó ali que era a sua referência, seu ponto de entrada na base de dados, e você literalmente tinha que navegar nessa base de dados, indo de um nó para o outro até achar a informação que você queria. E você tinha que pensar nessa estratégia de como que você navegava essa base de dados. E aí surgiram as bases relacionais, que para 99% dos usos, elas atendem de uma maneira extremamente eficiente. Eles conseguiram criar maneiras eficientes de fazer essa busca interna, e para o usuário é transparente. O usuário ele só diz: eu quero informações que atendam a essas condições. E aí ele passa as condições para o sistema de banco de dados e o banco de dados retorna. Mas existem outras, como eu falei, existem outras maneiras. A maneira de grafo é uma delas. A gente tem opção de guardar dados que chama colunares, que é só uma coluna gigantesca de informações. Você não tem várias colunas, é uma coluna só com um monte de informação. Você tem... deixa eu pensar, grafo... E você tem uma estrutura de documentos. Existe uma coisa que vocês já lidaram várias vezes, que usa a estrutura de documentos para guardar informações. Alguém sabe me dizer o que é? Uma coisa que vocês usam no computador. O próprio sistema de arquivos do computador. Tudo que você guarda ali no computador. Hoje em dia o celular ele deixa isso um pouquinho mais ofuscado. O celular raramente ele te mostra o sistema de arquivos por trás. Ele tem um sistema de arquivos, tudo no seu celular está guardado em arquivos, mas o celular ele ofusca isso um pouco, e você normalmente não mexe direto no sistema de arquivos. Mas quando você está no computador, no Windows ou no Linux, você mexe com uma frequência muito maior direto no sistema de arquivos. Você tem as pastas, que dá a pasta ela é um sistema de hierarquia para esses arquivos, é como você agrupa eles, e os arquivos contêm informações. Então é um exemplo de um sistema de armazenamento de dados. Assim, eu estou falando bem genérico porque é meio estranho chamar um sistema de arquivo de um computador de um banco de dados, mas na prática ele é um sistema para organizar informações. E você tem as suas informações separadas em arquivos. O Elasticsearch é um sistema de banco de dados na estrutura de documentos. Ele não é tão flexível com o que ele aceita como documentos quanto o sistema de arquivos do computador, apesar de que sim, você poderia guardar outras coisas nele, mas ele é desenvolvido mais para trabalhar com textos, principalmente textos maiores. Vocês lembrarem lá do SQL, das bases relacionais,
você até pode guardar um texto grande numa coluna. Só que você não tem muita ferramenta ali para lidar com aquele texto grande. Não é uma coisa muito natural que sai ali do SQL. Tá? E aí o Elasticsearch ele já tem essas ferramentas. Em geral, no Elasticsearch, você vai ter a seguinte estrutura. Dentro do Elasticsearch, você vai ter os índices, que você poderia considerar como se fossem as tabelas numa base relacional. E aí, ali dentro dos índices, você tem documentos. Esses documentos seriam as entradas da base de dados. Então seria o equivalente às linhas, só que veja que eu falei do documento antes de falar dos campos individuais. Na base relacional, a hierarquia é tabela, coluna, linha. No Elasticsearch é índice, documento, campo. E aí você tem os campos dentro do documento, que é onde você guarda as informações. Em geral, os documentos do Elasticsearch têm uma estrutura muito parecida com o JSON, que é uma estrutura muito parecida com o dicionário do Python. Vocês lembram do JSON, né? A gente usou algumas vezes lá quando a gente estava manipulando a entrada e saída de arquivos no Python, a gente viu o JSON como uma das opções. O Excel ele tá mais para parecido com tabela de base de dados relacional. O JSON já é um pouquinho diferente. O JSON ele tem essa cara aqui. Isso aqui é a cara de um JSON. Isso aqui está formatado como um JSON. Que é uma estrutura é muito parecida com o dicionário do Python também. E aí, dentro desses documentos, você tem os campos, que seria cada entrada desse dicionário, que é onde você poderia guardar essas informações. Diferente do SQL, que a gente nunca pode ter, você nunca pode guardar duas informações na mesma coluna. Lembra lá do conceito lá da atomicidade. Cada coluna guarda uma informação. Aqui no Elasticsearch, ele é NoSQL, ele não precisa respeitar as regras de base de dados relacionais. E aí ele permite você ter, dentro de um campo, você pode ter subcampos. Então você pode ter mais de uma informação dentro de um campo. Esse exemplo aqui que eu estou pegando, isso aqui na verdade é o status do servidor, a resposta do status do servidor. Mas eu voltei aqui porque isso aqui é um documento válido do Elasticsearch. Essa estrutura aqui é válida para um documento do Elasticsearch. Eu tenho vários campos, dentro de um deles eu tenho subcampos e isso aqui tudo é válido para a estrutura que o Elasticsearch usa. Alguma dúvida do que eu falei? Deu para entender? Deu sim. Tá. Então, vamos por dados. A gente chegou aqui, vocês chegaram aqui nesse true. É porque vocês têm um Elasticsearch rodando aí por trás desse notebook. Então, vamos carregar dados nesse Elasticsearch. Ele tá lá, é uma base de dados vazia. Base de dados vazia não serve para nada. Vamos baixar aqui um dataset. Tá? Então baixei aqui esse dataset. Esse dataset, ele é um dataset, se eu não me engano, ele é artigos da CNN com resumos. É o artigo e o resumo. Tá? E aí a gente baixou esse dataset, certo? E aí a gente vem para esse cara aqui, que as configurações a gente vai ter que, como eu falei, as informações no Elasticsearch são guardadas dentro de índices. Que na analogia do sistema de arquivos do computador seriam as pastas. Só que se eu não me engano, o Elasticsearch ele não permite você ter subíndice. Não é que nem o computador que você pode ter infinitas subpastas dentro de outra pasta, assim por diante. Você só pode
cada índice é uma entidade independente dos outros, tá? E aqui a gente fala algumas configurações para ele, para esse índice. Eu vou falar aqui de algumas coisas. Essa primeira parâmetro aqui, settings, vocês não precisam se preocupar muito com ele ainda. Eu vou dar uma ideia geral aqui do que ele está se tratando, mas em geral você vai demorar muito para vocês precisarem mexer com isso aqui. Vocês vão precisar mexer com essas configurações o dia que um de vocês for contratado para os Google da vida, para os Uber da vida que usam Elasticsearch. E aí, quando vocês estiverem numa empresa grande, vocês vão precisar usar isso aqui. Mas, em geral, um projeto pequeno, você não usa, porque isso aqui está relacionado à configuração de clusterização do Elasticsearch. O Elasticsearch você pode trabalhar com um Elasticsearch rodando sozinho. Você tem uma instância do Elasticsearch com todas as informações nela. Ou você pode ter vários Elasticsearchs rodando, por exemplo, você tem um rack de servidores com vários servidores. E aí seu volume de transações é tão grande que um computador não daria conta. E aí o que você faz? Você divide entre vários computadores diferentes. Você põe um Elasticsearch rodando em cada um deles, e o Elasticsearch ele tem as ferramentas para manter esses computadores sincronizados. E essas configurações aqui, número de shards e número de réplicas, está relacionado a isso. Esse número de shards e número de réplicas é quantas cópias de cada entrada você quer manter entre as várias instâncias do Elasticsearch que você tem no seu cluster de Elasticsearch. E eu vou matar a minha descrição desses parâmetros aqui. Eu não vou entrar em detalhe em cada um deles. Mas o que é mais importante para vocês é o mappings. O mapping ele vai ser uma estrutura pré-definida para os seus documentos. Seu documento não necessariamente precisa seguir essa estrutura, tem como configurar para alguns campos serem obrigatórios, mas assim, meio que parece muito com a tipagem do Python. Esse mapping é quase uma sugestão de como deve ser. Só que em geral é bem útil você ter um mapping definido e seguir esse mapping para até você saber quando você for fazer uma query na sua base de dados, você saber em que campos estão lá disponíveis para você consultar. Mas, inclusive, não é nem obrigatório passar esse mapping quando você está criando uma base de dados. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse mapping eu estou criando dois campos. Eu crio o campo artigo, eu falo que esse campo é o texto, e eu crio o campo highlights, que são os destaques, eu falo que esse campo é texto também. O Elasticsearch ele aceita campo de tipo de texto, ele aceita campo de numérico e ele também aceita o campo ser um subdocumento, com você tendo subcampos ali dentro. Então você tem todas essas opções. E se vocês depois forem lá na documentação do Elasticsearch, vocês vão ver como configura. Uma outra coisa que ele tem aqui nessa definição do mapping, esse properties aqui é só como que você escreve, como você diz, ó, o meu mapping, eu vou ter esses campos aqui. Esse item properties aqui é só para dizer que eu estou listando os campos dentro do índice. E um outro parâmetro que você pode passar aqui para esse mapping é esse aqui, ó. Eu quero inclusive que vocês coloquem ele ali aí nesse campo article, põe uma vírgula aí e na linha de baixo coloca que o analyzer é English. Esse analyzer é o algoritmo que o Elasticsearch vai usar no fundo
para otimizar, ele faz uma análise do texto quando você adiciona para otimizar buscas nesse texto. E aí existem algumas opções possíveis de analyzers que o Elasticsearch disponibiliza. Tem inclusive o analyzer de português, se eu não me engano. Mas esses textos aí estão em inglês, a gente vai especificar que o nosso analyzer é English mesmo. Então, a gente já baixou aqui o dataset, já carregou ele com pandas. Vamos definir aqui essas configurações. A próxima coisa que a gente tem aí é o formatador. E eu vou pular o formatador por enquanto, já eu explico o que é. Eu vou pular? Eu talvez pudesse ter mudado um pouquinho aqui essa ordem. Já eu volto no formatador. Vamos só criar o índice aqui, que é a célula seguinte, depois do formatador. O meu aqui deu erro porque eu já existia esse índice, tá? Mas se a hora que vocês forem executar aí o de vocês, ele vai dar sucesso provavelmente. Eu vou criar aqui um 2, só para vocês verem a mensagem de sucesso. Então, a knowledge true, então ele criou esse índice aqui para mim, quando vocês executarem aí o de vocês, vai dar o dado de vocês criado, certo? Vou dar um minutinho para todo mundo criar esse índice e aí a gente continua. Todo mundo conseguiu criar o índice? Deu true aqui na execução do criar o índice. Agora vamos adicionar uma entrada nesse índice. Vamos ignorar o resto que está aqui e vamos adicionar uma entrada. Cria um bloco de código novo aí depois do... Cria um bloco de código novo depois do criar o índice e vamos adicionar uma entrada na mão. Esse que eu quero fazer. Vamos fazer isso. Qualquer coisa depois a gente dá um offset nos outros índices. E aí, para criar uma entrada na mão, não está aí no exemplo de vocês, a gente vai ter que criar um documento. Então vamos criar aqui um documento. E quais são os campos que a gente tem no nosso documento? Então, se a gente voltar aqui no nosso mapping, a gente tem o campo article e o campo highlights. Então vamos copiar os dois aqui. Eu tenho um article, teste, e eu tenho o highlights. Vou pôr em inglês, né? Que eu lembro que eu coloquei. Esse é um teste, highlights, teste. Então, criei aqui meu documento. E aí, para eu adicionar esse documento no Elasticsearch, eu vou usar esse comando aqui. ES é o objeto que eu instanciei para conectar no Elasticsearch. Se vocês voltarem aqui, ó. Aqui, ó, o Elasticsearch. O ES é um Elasticsearch dessa lista aqui de servidores. Como eu falei, o Elasticsearch ele pode conectar em vários servidores ao mesmo tempo. No caso aqui eu só tenho um. Então eu conectei aqui nesse servidor e foi aquela hora que a gente conferiu se estava conectado. Esse ping é para conferir se está conectado. Então ES é esse objeto que está conectado no servidor do Elasticsearch. Deixa eu só dar uma reorganizada aqui nas minhas abas. Pronto. Tá? E aí a gente vai pôr es.index. A gente vai dizer em qual índice a gente quer adicionar. Eu vou adicionar no news index. E o documento que eu quero adicionar. Doc. Isso ele vai adicionar esse documento para mim no índice. Ele deu um erro porque... Será que eu tô com
É diferença de versão. Talvez seja a diferença de versão do Elasticsearch. Será que eu tenho que passar ID? Talvez eu tenha que passar ID. ID 0. Vamos ver se aqui resolve. Tá, achei aqui. Nessa versão antiga do Elasticsearch não é document, é body o parâmetro. E aí ele criou o documento. É só a diferença de versão. Na versão atual do Elasticsearch, que é o Elasticsearch 8, a gente adiciona um documento com o parâmetro document e na versão antiga com o parâmetro body. Vocês têm que prestar atenção qual versão que vocês estão usando e usar o comando apropriado. Você vê aqui, vamos ver aqui o que ele retornou. Ele, no index news index, ele criou um documento do tipo doc. A ID desse documento é 0, essa é a primeira versão desse documento, ele foi criado. Eu tenho uma shard, que é aquela história de ter múltiplas instâncias, e isso aqui é controle interno dele. Então aqui a gente criou um documento, uma entrada na mão com Elasticsearch. Vou pôr até um comentário aqui no Elasticsearch 8 usar document igual doc no lugar de... Certo? Todo mundo conseguiu adicionar essa linha aqui? Comentários sobre o que a gente acabou de fazer aqui. A gente especificou uma ID, tá? Deixa eu confirmar se essa ID é obrigatória ou não. A ID não é obrigatória. Você pode passar ID ou não, quando você está adicionando com o ESIndex. Aqui você não precisa, mas eu acho que vão ter situações que essa ID é obrigatória. E ele criou uma ID, você vê que ele não é que nem lá no SQL, ele criava um ID sequencial bonitinho. Aqui ele criou uma string aleatória aqui para usar de ID. É só a arquitetura diferente da base de dados. E a gente precisou formatar nossos dados na estrutura de documentos que o Elasticsearch roda. Isso aqui, você pode adicionar várias entradas dessa maneira que a gente fez aqui? Pode, não tem nenhum problema. Poderia pôr um for aqui, por exemplo, para adicionar essa tabela aqui toda, a gente podia aqui... indentava isso tudo, colocava aqui um for, index row in def.iterrows e processar, formatar aqui embaixo e adicionar todas as linhas. Só que nosso data frame, ele tem... cadê? Esse data frame aqui nem é tão grande assim, ele rodaria dessa forma. Ele tem 11.000 entradas. Mas, por exemplo, ano passado eu trabalhei com uma base de dados que eu tinha 7 milhões de entradas para carregar no Elasticsearch. E se eu tivesse feito com esse for, ia levar assim, alguns dias para terminar esse for. Isso se o computador não desse qualquer problema no meio e eu perdesse esse upload no meio sem saber exatamente onde que tinha parado para continuar. Então, para isso, em geral, quando a gente vai subir dados no Elasticsearch, a gente não usa o es.index. A gente usa um outro cara, que é esse aqui de baixo, que é o bulk. Esse cara aqui, bulk, helpers bulk, que ele vai pegar uma lista de documentos e processar esses documentos em paralelo e subir pro Elasticsearch. Ele não faz sequencial, um depois do outro.
Seu computador tem vários núcleos, o servidor tem vários núcleos de processamento. Então ele pega cada núcleo e joga uma listinha, ó, faz esses, faz esse, faz esse, e quando cada um dos núcleos acaba o que ele está fazendo, ele pega mais e vai fazer. E aí com isso ele sobe os dados de uma maneira muito mais eficiente. Em geral a gente faz o bulk. E aí você precisa da conexão com o Elasticsearch e dos dados, os documentos já formatados bonitinhos. E aí por isso que a gente tem, que eu pulei aqui, a gente tem esse formatador. Esse formatador é só uma função, depois vocês podem até olhar, ler ela com mais calma. Eu vou entrar um pouquinho aqui em como é que ela funciona, que ela pega um dataset, o nome de um índice e um valor padrão para o tipo de documento. Tá? Isso aqui é uma ferramenta que o Elasticsearch tem, que você pode classificar os documentos com tipos diferentes. Isso é completamente arbitrário e não influencia em nada no como que o Elasticsearch trata cada documento. Só é uma ferramenta a mais que você pode usar na hora do acesso. Você pode usar esse tipo de documento como filtragem ou qualquer outra coisa. E aí aqui ele cria uma lista vazia e itera em todas as linhas do dataset, criando esse dicionário. Então ele pega o índice aqui o index, ele põe o index, que é onde eu quero guardar, em qual índice eu quero guardar, ele pega aqui da entrada da função. O tipo do documento ele pega aqui da entrada da função também. Aqui está marcado com esse padrão _doc, que é o tipo padrão que o Elasticsearch cria. A gente pode até ver aqui no que a gente criou na mão, ó, ele colocou esse tipo _doc como tipo daquela entrada, daquele documento. E ele cria um dicionário para cada documento desses e vai adicionando esse dicionário na lista, e no fim ele retorna a lista. Ele só está formatando isso aqui nesse formato. Isso aqui é o resultado de uma entrada, é o primeiro artigo que voltou do formatador. Ele está falando, ó, eu quero guardar esse documento na News Index, o tipo é _doc, e o source é o documento em si. Esse _source é o documento que eu quero adicionar. E aí dentro desse documento eu tenho o artigo, o campo artigo e o campo highlights. E aí ele fez isso dentro desse documento. Se a gente abrir ele aqui, dentro dessa variável, formato dataset. Então vamos executar aqui, vamos executar o que está faltando. A gente não executou a definição do formatador, executei. Agora eu vou executar, pronto, executei o formatador. Vou executar aqui, criar os dicionários formatados. Só adicionar uma célula aqui. Se a gente pegar um len dessa lista de documentos, eu tenho aqui os 11.490 documentos, que eram as linhas que eu tinha lá no dataset. E aí eu posso rodar isso aqui no bulk. Em algum lugar aqui eu importei o bulk. Deixa eu achar aqui onde que o bulk foi importado. Ah, tá aqui, ó. Eu importei do Elasticsearch, eu importei esse helpers, que é um conjunto de ferramentas para fazer coisas diferentes com o Elasticsearch. E uma dessas ferramentas que tem lá é o bulk, que aí eu passo para ele a minha conexão com a base de dados e a lista de documentos formatados. E aí quando eu executar isso, ele vai gastar um tempinho aí subindo esses documentos. E aí ele importou os documentos para o Elasticsearch e a gente pode conferir isso. Para a gente contar isso, a gente vai ter aqui, deixa eu adicionar uma célula aqui embaixo. A gente tem es.count index, como é que chama nosso índice? News Index. Então a gente tem aí 22.983 entradas
nesse index. O de vocês é para ter 11.491 ou 11.492, dependendo de quantos que vocês adicionaram na mão. O meu tem 22.000 porque eu já tinha adicionado todos esses índices e aí adicionei de novo agora. Existe uma maneira de evitar esses duplicados, que é no lugar de você deixar o Elasticsearch controlar as IDs, você controlar as IDs. Se você fizer o controle das IDs, você consegue evitar a duplicação. Aqui no formatador, você poderia passar, se eu não me engano é dessa forma aqui, você poderia passar uma ID sua. Deixa eu testar se isso aqui vai funcionar. Vamos formatar de novo. Aqui, ó, agora eu adicionei o campo ID aqui, underscore ID. E aí quando eu tentar rodar aqui, ele vai dar erro porque já existe um ID 0. Pelo menos eu achava que era para ele dar erro. Vamos ver, talvez ele execute a primeira vez e na segunda ele dê erro. Não, aparentemente ele rodou. Só que ele não duplicou, ele sobrescreveu. Quando eu especifiquei ID e eu repeti um ID, ele sobrescreveu quando eu executei de novo. Se eu executar mais uma vez aqui, ele vai adicionar de novo, mas essa contagem aqui não vai subir. Continua 34.000. Então seria uma maneira de você evitar duplicados. Eu não tenho certeza se o Elasticsearch tem... Não, dei uma pesquisada aqui rápida de fato. O Elasticsearch ele não tem controle de duplicação, tá? Então, se você quer evitar duplicados, você tem que fazer esse controle e você não pode contar com o próprio Elasticsearch. Existe uma maneira bem simples de você fazer esse controle. No lugar de você usar esse ID com a ID do Pandas que a gente usou aqui, você poderia fazer um hash de todas as colunas. Você pode fazer um hash da source. Então, no lugar de fazer isso aqui desse jeito, a gente põe aqui depois, e esse IDC vai ser hash. Esse hash é uma operação matemática, ele vai gerar uma sequência de caracteres que vai ser dependente direto do conteúdo do que está aqui dentro. E é muito, muito, muito improvável que isso conflite. Cada entrada vai gerar um valor diferente para o hash, uma sequência de caracteres diferente. E é muito difícil você encontrar duas entradas que gerem a mesma sequência de caracteres. E aí aqui a gente teria um controle de manter um único. Também outra maneira de... deu algum problema aqui nessa maneira que eu defini esse hash. Tá. Talvez não com o hash nativo do Python, mas tem como fazer isso aqui. A partir do texto, talvez usar um SHA-256, alguma coisa assim, outra biblioteca para fazer esse hash. Alguma dúvida, gente? Então, só resumindo. Quando você cria os dados, você tem duas maneiras de adicionar... Quando você cria o seu índice, você tem duas maneiras de adicionar informações nele. Se você for adicionar dado a dado, você pode usar o ESIndex, que aí você fala qual índice que você quer adicionar e o documento que você quer adicionar. O documento já tem que estar formatado na forma de um dicionário. No Elasticsearch 7 você usa o parâmetro body e no 8 você usa o parâmetro document. Ou você pode usar o bulk, que aí você precisa formatar todas as suas entradas em formato de dicionário e depois usar o helpers.bulk para subir todos esses dados. Certo? Pergunta, vocês vão querer intervalo? Falta muito? Um tanto
pontinho bom. A gente agora vai aprender a fazer query no Elasticsearch, mas pelo menos aí uns 40 minutos. Tá, o Luiz pediu 5 minutos. Alguém quer mais? Lembra lá da regrinha do intervalo. Até o tempo normal do intervalo, quem pedir mais leva. O Paulo pediu 10, então 10 minutos aí de intervalo. 4h25 a gente volta então. Vamos continuar nossa aula então. Até aqui a gente viu como adicionar coisa no Elasticsearch, mas adicionar coisa no Elasticsearch não é onde o Elasticsearch brilha. A principal funcionalidade, vamos assim dizer, do Elasticsearch está no próprio nome, search, é busca. E aí a gente vai ver agora como fazer algumas queries. Não vou entrar nem 10% do que é possível fazer nas buscas do Elasticsearch. A gente vai ver query básica, no máximo combinar mais de um parâmetro, mas o Elasticsearch, o sistema de query dele é bem extensiva. Tá? Então, o primeiro exemplo aí que tem para vocês usa a função search do Elasticsearch. E aí, dentro dessa função search, eu vou passar o índice que eu quero pesquisar e esse body seria a minha query mesmo em si. Se eu não me engano, Não mudou não. Eu ia falar que, se eu não me engano, na versão mais recente do Elasticsearch, o nome desse parâmetro body mudou, mas não mudou não, continua sendo body. Essa query aqui é uma query bem simples. O que ela está fazendo? Ela está pegando 10 itens, então pegou aqui size 10, e a minha query em si é um match all. Então o que ela está fazendo? Ela está pegando todo mundo. É meio que um select asterisco lá do SQL. E aí, a gente executar isso aqui. Aqui embaixo eu já estou, esse exemplo aqui que eu peguei, ele já está convertendo de volta para um pandas para a gente conseguir visualizar melhor. Então ele retornou, para cada um ele tem um index, um tipo, ID, o score, que já a gente vai falar mais desse score, e os dois campos aqui, esse source é o documento em si. Então a gente tem esse source article e esse source highlights. Só que vamos dar uma olhada melhor nesse objeto query, que é o resultado dele. Então vamos adicionar mais um bloco aqui de code. Vamos pegar o pprint aqui só para ele formatar esse dicionário pra gente. O pprint é só uma ferramenta que imprime as coisas de uma maneira mais bonitinha. É só que eu tenho pprint import. Então, ele fala aqui de onde que ele conseguiu as coisas, que ele conseguiu acessar todas as instâncias do cluster. E aqui dentro desse hits, ele tem hits de novo. Eu não sei exatamente por que o Elasticsearch faz isso, mas ele sempre faz. Você sempre vai acessar seu resultado dentro de hits, você vai ter um item hits. E aí nesse hits você tem uma lista com os documentos. Cada documento a gente tem aquilo que a gente viu lá no Pandas, o ID, o índice, o score e o source, que é o documento em si. Tá? Então tem mais aqui, outro documento, outro, e todos os documentos aqui até o final. E aí ele dá mais algumas informações aqui embaixo, ele fala que o score máximo foi 1, não sei que total é esse aqui que ele está fazendo, isso aqui não faz muito sentido. Não deu timeout,
e ele levou 11, eu acredito que devam ser 11 milissegundos para consultar esses dados. Uma query bem simples, não fiz nenhuma filtragem nem nada, tá? Quero ver, vocês conseguiram executar essa query aqui? E aí, alguém conseguiu executar essa query? Na query de vocês, inclusive, o primeiro documento aqui é para ser o que vocês adicionaram na mão. Quem fez adicionou na mão, porque se eu não me engano ele ordena quando não tem nenhum parâmetro para ordenar, ele ordena pela ordem que foi adicionado na base de dados. Vamos lá, pessoal, não tem ninguém prestando atenção no que eu estou falando? Eu pergunto, vocês não respondem, eu tenho a sensação de que ninguém está assistindo a aula, tá todo mundo fazendo alguma outra coisa. Então, rodou essa query aqui que pega tudo. Vamos fazer uma outra query aqui. Eu quero agora todos os artigos que citam avião. Então, o que eu vou fazer? No lugar de usar o match all, eu vou usar um match aqui na query. E aí que dentro desse match, eu vou dizer para ele que article, e aí no campo article eu quero plain para pegar todos os que citam avião. E eu vou pegar só 10 por enquanto. Tá? E vamos executar de novo. E aí aqui ele executou e me retornou várias entradas que citam aqui avião. A primeira aqui é uma notícia de um voo que aparentemente foi desviado. Alguém provavelmente morreu aqui numa queda de um avião. Outro voo aqui que teve alguma coisa que aconteceu com ele. E a gente pegou todos os artigos aqui que tinham relacionado alguma coisa a avião. Eu vou fazer uma coisa aqui no meu rapidinho, só como eu tenho isso tudo adicionado várias vezes, eu vou criar eu vou usar o outro índice. Eu já criei ele, vou só subir os dados nesse índice 2, só para ele não ficar colocando artigo repetido. Vou subir aqui com o book, deixa eu contar o que tem nesse meu segundo índice. Beleza, aqui tem 11.490. E aí se eu rodar esse aqui não vai ter mais artigo repetido, só que eu preciso pesquisar no índice 2. Vocês podem continuar pesquisando no original, é só porque o meu... E aí aqui eu tive vários artigos. Essa score aqui, ele tá se referindo a... Ele faz uma classificação de quão relevante aquele termo é dentro daquele artigo, daquele texto que eu estou pesquisando. E aí vem as ferramentas mais sofisticadas do Elasticsearch para a busca de texto. Uma coisa delas é esse score que ele dá aqui. Isso aqui está relacionado ao número de vezes que aquele termo aparece dentro daquele texto. Se for o mesmo número de vezes, ele tem uma certa análise de contexto do uso, por isso que aqui em cima, quando a gente foi definir a coluna, a gente podia especificar um analyzer. Eu podia dizer, essa coluna aqui eu quero usar o analyzer em inglês, que é uma análise mais específico para a língua inglesa, não é o analyzer genérico do Elasticsearch. E aí esse score fica mais relevante ainda. E em geral ele ordena sempre pelo score. Tem como você ordenar na mão de alguma outra maneira, mas em geral ele vai ordenar pelo score. Tá? Quais são as opções que a gente tem aqui para pôr na query? A gente pode usar o match. A gente pode usar o term também, além do match. Quando o match ele faz essa busca mais dinâmica, às vezes o match ele até retorna alguma coisa que não é exatamente o que você digitou. Ele faz uma avaliação mais de um processamento de linguagem para procurar isso.
Quando você põe o term no lugar do match, dessa maneira aqui, term, ele já pega exatamente aquele termo. Ele nunca vai pegar a variação dele. Uma coisa importante aqui do comportamento Elasticsearch é que ele é case insensitive, ou seja, ele não considera capitalização. Se eu pôr aqui plain com P maiúsculo, ele vai dar exatamente o mesmo resultado ou não. Tá, esqueçam o que eu disse. Eu tinha certeza que ele era case insensitive, porque eu lembro de ler isso, de ter esse problema num projeto nosso e pesquisar sobre e ver que ele não considerava capitalização, mas talvez no term ele considere. Que quando eu pesquiso plain com P maiúsculo ele não acha nada. Deixa eu tentar com o match. O match ele é insensitive. Lembra que o term tem que ser exatamente igual? Então tá aí a prova clara. Esse primeiro artigo aqui, deixa eu imprimir o artigo inteiro. Output, source article, lock, eu vou querer o 0, source article. O plain tá aqui, ó, plain com P maiúsculo, plain com P maiúsculo, plain com P maiúsculo, só tem plain com P maiúsculo, com P minúsculo, desculpa. Então quando eu dou o term, ele não acha nada porque não tem nenhum artigo com plain com P maiúsculo. Mas se eu pôr o match, ele pesquisa mesmo que não seja exatamente igual. E aí, como é que a gente faz mais coisa, né? Só pesquisar por um termo não é muito útil. E aí vamos aqui para o segundo exemplo. Eu vou pegar de novo aqui do 2. E aí, para combinar condições, a gente usa esse cara aqui que é o bool. O bool é como você faz combinações booleanas desses filtros. O bool ele pode ter 3 parâmetros dentro dele. Você pode ter o must, você pode ter o should e você pode ter o must not, se eu não me engano. Deixa eu só conferir se a grafia é must not mesmo. Na verdade são 4. Must not. Vou pôr um must not aqui. Vamos pegar, eu não quero nenhum que tenha avião. E o quarto é o filter. O filter eu vou pegar rescue. Tá? Então o que é cada um desses caras aqui? Dentro deles você passa uma lista de condições da mesma coisa, da mesma forma que você poderia colocar direto no query aqui em cima. Aqui em cima a gente colocou um match direto no query. Quando você põe o bool dentro do query, dentro de cada um desses possíveis parâmetros do bool, o must, o should, o must not e o filter, você coloca uma lista de condições. Aí aqui não é mais uma condição só. Você põe uma lista. E aí o must, ele é uma condição de deve ter. Ou seja, o comportamento dele é como um AND. Ele faz um AND nesses termos. Então tem que ter todos eles. O should, ele é um pode ter. Ele vai ter um comportamento de OR, parecido com o OR. O must not não deve ter. E o filter, de novo, ele é um deve ter, só que ele não afeta o score. Se ele der o match aqui ele precisa dar o match no filtro, mas ele não altera o score.
Eu tendo o match com filter ou não, o score continua o mesmo. A gente pode conferir, deixa eu ver aqui. Então é um termo que eu quero filtrar. Então aqui, ó, esse artigo aqui, ó, Teenagers Across America got a very realistic. O score dele é 10.21 com o filtro. Se eu tirar o filtro dele, vai aparecer mais coisa, porque eu não estou filtrando, não estou mais com o filtro aplicando. Então no lugar desse artigo aqui, desse Teenagers Across America, passou para ser o segundo resultado, mas o score dele não mudou. Tá? Então o filter ele tem esse comportamento, ele é um deve ter, mas que não afeta o score. Todos esses outros afetam o score. Se tem um must, se tem um should, afeta o score. E aí isso altera a ordem dos seus resultados. Tem uma outra coisa aqui, cadê a sintaxe para eu passar para vocês? Aqui dentro do bool você pode passar alguns parâmetros. Eu vou passar um bem interessante, que é esse aqui, ó. Esse minimum should match. Quando você está usando o should, eu vou pôr aqui até um aproximadamente aqui OR nele, porque ele tem esse cara aqui, ó. Esse minimum should match, você pode especificar quantas condições do should você quer que ele seja obrigatória. O padrão do OR, quando você faz um OR, você pode fazer um OR de quantas condições você quiser. Você sempre vai precisar de pelo menos uma. Se uma condição for verdadeira, o seu resultado é verdadeiro. O should do Elasticsearch, ele tem esse parâmetro aqui, minimum should match, que você pode exigir mais condições. Você pode, eu quero pelo menos 2 condições do should sejam atendidas. Por isso que ele não é exatamente um OR, ele é parecido com o OR. Ou eu quero no mínimo 3 condições do should atendidas. Então se eu tenho lá 10 condições no should e 3, para todo artigo que 3, a todo documento que 3 daquelas 10 condições forem atendidas, eles vão vir no resultado. Luiz, tem como? Deixa eu ver aqui se é simples. Não tem diretamente fazer o que seria, acho que você está perguntando um OR exclusivo, né? Um SHOR. Tá. O que você pode fazer? Você pode aninhar esses bools. Eu vou fazer um esboço aqui do que você está querendo. Teria aqui o dicionário, você teria a query, e aí dentro dessa query você tem um bool, aí dentro desse bool você tem um should, aí dentro desse should você coloca um bool. É a hora que o Elasticsearch não ajuda tanto. Aí aqui você coloca um must, e aí eu vou pôr aqui condição 1. Não vou escrever a condição não, senão ele vai ficar bem feio. E aí um must not da condição 2. Isso aqui tem que ser uma lista, né? Isso aqui também tem que ser uma lista. E aí aqui a gente repete isso, agora trocado. Condição 2 com 1. E se quiser pode pôr um mínimo should match aqui. Seria aqui no caso o mínimo should match. Isso aqui faltou um L no should. Sim, faltou. Eu não vou nem executar, eu tô só fazendo um esboço de como você faria isso. Porque aí aqui com esse should aqui do bool de fora,
você faz essa condição ou essa condição. E aí em cada uma dessas condições você está fazendo os dois casos. Eu tenho A1 e não A2, ou A2 e não A1. Seria a maneira de você construir. E você pode alinhar esses bools. Se você quiser ser mais explícito nas suas condições, você pode alinhar esses bools e pôr um bool dentro do outro. Quando eu faço aqui... Vamos voltar aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou falando para ele, tem que ter esse must, e esse should, e esse must not, e esse filter. Ele está dando um end aqui entre esses blocos. Se eu quiser ser mais explícito nessa relação aqui entre esses blocos, a estrutura que eu uso é justamente isso aqui. É alinhar esses bools para eu ser mais explícito, para ficar mais explícito qual a relação entre cada um desses blocos eu quero. Certo? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui para falar de interessante? Vou voltar aqui para o meu caso hipotético, porque esse banco de dados eu não tenho nenhum campo numérico, mas uma outra condição que a gente pode usar é o range. Deixa eu pegar aqui um exemplo de código do range para mostrar para vocês. Esse aqui está um interessante. Então vamos pegar uma outra query aqui. Então aqui eu tenho uma query que eu passei aqui que eu tenho must, que a descrição tem que ter smartphone. Eu passei um filtro que o status tem que ter disponível, exatamente disponível. E aí eu passei aqui um range também no filter. Qual é o range que eu passei? O preço tem que ser GT 200. O que é GT? Greater than. Eu tenho GT, GE, LT e LE, que são as opções das relações de menor, maior. Então é com range que você faz essas relações numéricas de maior, menor. E aí você tem o GT, que é greater than, maior que, GE, que é greater or equal, maior ou igual, LT é less than, que é menor que, e o LE, o menor ou igual. E aí com isso, desculpa, é GTE e LTE. É GT, GTE, LT, LTE. São as opções aí para o range. Se você tiver algum campo numérico no seu documento, você pode filtrar aí também por ele. Deixa eu ver o que é mais de interessante que a gente tem para falar dessas filtragens. E, além disso, a gente pode usar um sort também. Por exemplo, aqui nessa query, eu poderia aqui no mesmo nível aqui que eu tenho a query, eu posso pôr um outro campo aqui, que é esse campo sort. E aí eu posso especificar um campo ou um subcampo. Se eu tivesse um subcampo, como por exemplo, assim, nenhum desses códigos que eu estou dando agora vai executar nessa nossa base. É só coisa de exemplo. Mas eu posso ordenar, e eu posso ordenar em mais de um, e aí ele vai usar aquela regra. Ordena com preferência no primeiro, se tiver repetido no primeiro ele ordena usando o segundo, e assim por diante, que nem lá no SQL fazia quando você passava múltiplos parâmetros para ordenação. E aí você pode pôr ASCII ou DESC igual lá no SQL para fazer essa ordenação. Isso aqui você vai sobrescrever a ordenação padrão dele, que é aquela ordenação pelo score. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que é esse multimatch aqui? Ah, tá. Isso aqui é outra coisa bem interessante também.
Se eu quiser pesquisar em mais de um campo simultaneamente, basicamente é o que esse multimatch faz. Aqui em cima eu dei um match no artigo, esse texto aqui, Teenage Boy. Aqui embaixo eu estou dando um multimatch dessa expressão The Hunger Games, mas eu posso encontrar ele tanto no artigo quanto no highlights. Então eu estou pesquisando nos dois campos simultaneamente. Para isso que serve esse multimatch. Então aqui, ó, vamos imprimir aqui o primeiro block 0. Pegar source.article e source.highlights. E vamos dar um print nisso. Print. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, no texto tem o nome do filme. Então no texto a gente tem o nome do filme, mas no highlights não. Então ele pesquisou meio que nos dois, mas pegou o resultado só tinha em um dos dois, mas ele pesquisa nos dois ao mesmo tempo. E por aí vai. Como eu falei, isso aqui que a gente está vendo não raspa nem a superfície do que o Elasticsearch consegue fazer para pesquisa. Você pode definir funções enquanto você está, tipo lá no SQL, que você podia retornar o resultado, uma coluna podia ser o resultado de uma operação de mais de uma coluna. O Elasticsearch tem uma ferramenta disso, de você pesquisar dando funções. Aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo de código aqui. Então aqui, ó, isso aqui é uma query que está atualizando um parâmetro com base num scriptzinho aqui. Eu passei um scriptzinho como parâmetro, ele faz isso. Você pode fazer agregações de dados, tem um monte de coisa bacana aqui no Elasticsearch. Luiz, provavelmente a gente não deve entrar em muito mais detalhe no Elasticsearch no curso não. Talvez vocês usem o Elasticsearch em algum trabalho, algum projeto, mas a gente não deve passar mais conteúdo de Elasticsearch não. Agora daqui para frente, se vocês quiserem aprender mais, pesquisar aí na internet e entrar mais em detalhe. Mas isso aqui que vocês já sabem de Elasticsearch já dá para fazer muita coisa. Uma, duas vezes na minha vida eu precisei de mais Elasticsearch do que isso aqui que a gente viu hoje. Em geral, quando você tem um problema específico, você coloca lá no Google, eu quero fazer isso no Elasticsearch, e vocês vão achar soluções já, que as pessoas já fizeram coisas parecidas. Nessas horas o inglês ajuda, mas com o Translate dá para fazer também. Certo? Alguma dúvida mais aí de Elasticsearch? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Então, pessoal, é isso. Com esse conteúdo a gente encerra a nossa disciplina de banco de dados. A gente conseguiu ver praticamente tudo que estava previsto lá naquela ementa que eu passei na nossa primeira aula. Foi como a matéria foi definida, né? Só uma disciplina só de 30 horas. Pois não vai ter lista essa semana. Eu tinha passado para os monitores para criar a lista dessa parte Elasticsearch, mas eles não tinham criado ainda, e como eu passei o trabalho agora, não vai ter lista não. Até vocês ficam um pouco mais de tempo para estudar para as outras provas e para fazer a parte 1 do trabalho. Então não vai ter lista essa semana.
E não atrasem, por favor, não atrasem a entrega dessa parte 1 do trabalho, tá? E até a outra semana, que aí a semana que vem a gente não tem aula, porque vai ser a data, vai ser o horário que vocês vão estar fazendo prova. E na outra semana a gente começa com nossa matéria de introdução à IA, que até lá eu vou saber exatamente o que a gente vai ver nela, porque até hoje eu ainda não consegui sentar com o professor Crowley para decidir exatamente o que vai ser passado para vocês nessa matéria. Mas até lá a gente vai saber. Vocês, primeira turma é sempre cobaia. Não se iludam disso. Qualquer coisa que vocês forem fazer, que vocês forem primeira turma, pode ter certeza que vocês vão ser cobaias e o curso vai ser construído ali conforme vai avançando. Então, pessoal, é isso. Até a outra semana. Boas provas. Não atrasem. Não, mas vai a ideia do curso é justamente, a gente ainda não decidiu, porque a gente quer fazer o curso o melhor possível para vocês. E aí por isso que a gente está tendo altas discussões. Eu estou desde o início do semestre, pelo menos uma vez por semana eu converso um pouco com o Crowley sobre o que a gente vai dar nessa matéria de IA. Porque realmente existem muitas opções do que a gente pode dar para vocês e a gente quer decidir a melhor possível para dar. Então, pessoal, até a outra semana, boa prova. De novo, pela terceira vez, não atrasem a entrega da parte 1 do trabalho e até mais.